Muito bem, gente, mais um vídeo sobre Apocalipse, a nossa série sobre Apocalipse, e estamos no capítulo 4. Já gravamos muitos vídeos até aqui. Olha só, como este livro é rico de muitas revelações, entendimento e compreensão. Bom, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, que é no capítulo 4, não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito ainda no nosso canal. Também acionar o sininho para que sempre que colocar um novo conteúdo aqui, o YouTube te notificar e você poder nos acompanhar de imediato. Também deixar o seu joinha se gostou ou se não gostou. O importante é que você expresse o que você tem achado do nosso conteúdo. E compartilha com mais pessoas e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre Apocalipse, ok? Vamos juntos compartilhar o que nós sabemos sobre este livro tão poderoso. Dado a isso, vamos então entrar no nosso assunto, capítulo 4, versículo 2. Já lemos o versículo 1, falamos um pouco sobre ele, agora vamos falar sobre o versículo 2 a seguir, ok? Diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis um trono armado no céu, e no trono alguém sentado. E aquele que estava sentado era semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sárdio. E ao redor do trono havia um arco celeste, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e nos tronos estavam sentados 24 anciãos, vestidos com roupas brancas, e tinham em suas cabeças coroas de ouro. Parando aqui, vamos lá. Versículo 2, eu quero focar um pouco aqui sobre essa forma como João teve as suas visões. Ele fala: eu me achei em espírito. Observe, antes no versículo 1, ele diz que olhou e viu uma porta aberta no céu. E quando ele contempla essa porta aberta no céu, que já falamos aqui a relação que ela tem com a porta que é aberta no capítulo 3, versículo 20, que é a porta da igreja, para Cristo poder entrar e cear com a igreja. Então há uma relação. Bom, ele vê essa porta e ouve uma voz, como a de trombeta, uma primeira voz que ele ouviu lá no capítulo 1. E ali ele fala que achou-se em espírito e começou a contemplar o mundo espiritual. Ora, não é a primeira vez que ele fala isso. No capítulo 1, versículo 10, ele fala a mesma coisa. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Essa mesma voz ele ouve no capítulo 4, versículo 1, chamando ele: sobe cá, vem cá. Ou seja, ele está contemplando uma visão um pouco mais elevada, num nível espiritual mais profundo. Não que as outras visões não tenham sido espirituais, ok? Entenda, são níveis, são degraus que ele vai subindo na revelação no livro de Apocalipse. Mas o ponto é que as visões que João teve, ele as teve em espírito. E eu aprendo algo interessante aqui. E por que muita gente tem dificuldade de entender Apocalipse? Antes disso, esse livro, o livro de Apocalipse, ele fala sobre o Espírito de Deus intensificado 7 vezes, que são os 7 Espíritos de Deus, que é o mesmo Espírito Santo. Já temos um vídeo falando sobre isso, os 7 Espíritos de Deus, os seus nomes que encontramos em Isaías capítulo 11, ok? Bom, não fala somente do Espírito de Deus, mas também do Espírito do homem, porque aqui João ele está dizendo que se achou em espírito, tanto aqui no versículo 10 do capítulo 1, como no versículo 2 do capítulo 4 que nós acabamos de ler, de Apocalipse. E você vai ver ele falando sobre isso de uma forma muito clara e precisa. Então, observe, também fala do espírito do homem, o nosso espírito humano. E como as visões que João teve de Apocalipse foram visões que ele teve no espírito, como que eu vou querer entender, como que eu vou querer compreender Apocalipse apenas com a intelectualidade da alma, ou com a naturalidade do ser humano, ou com a carnalidade que nós carregamos? Como que eu vou entender?
Se eu não entrar no nível do espírito, não vou entender. Absolutamente não vou compreender. Mas o livro de Apocalipse é uma revelação. É uma revelação. Então eu não posso dizer que é um livro quase que impossível de entender, de ter assertividade naquilo que ele fala. Não posso falar isso. Por quê? Porque é uma revelação. Apocalipse já diz tudo, revelação. Primeiro versículo, primeira palavra, revelação de Jesus Cristo. Agora observe, a dificuldade em entender Apocalipse está justamente no ponto em que você está lendo, em que nível você está lendo, na alma, usando apenas a intelectualidade. Então quer dizer que eu vou ler sem pensar? Não, não é isso. Você não vai ler sem pensar, sem usar a tua sabedoria, a tua inteligência de perceber as coisas. Mas você não vai ler somente com a tua intelectualidade. Não adianta. Sempre haverá embates, sempre haverá dificuldades. Você precisa render-se e entrar no espírito para compreender este livro, que é profundamente espiritual. Então, no Apocalipse, nós encontramos quatro grandes visões, quatro grandes principais visões, ok? Quatro grandes principais visões e podemos dividir esse livro nessas quatro grandes principais visões. Primeira grande principal visão que João tem é a visão das igrejas, capítulo 1 até o capítulo de número 3 de Apocalipse. Então, a primeira grande visão, a principal primeira grande visão que João tem em espírito em Apocalipse é a visão das igrejas, capítulo 1 até o capítulo 3, ok? Isso vai te ajudar muito a entender este livro. A segunda principal grande visão que João tem em Apocalipse é a visão do destino do mundo, no capítulo 4 até o capítulo 6. Essa é a segunda principal grande visão que João tem em Apocalipse. E também ele tem essa visão em espírito, não na alma, nem na carne, nem segundo a sua naturalidade, mas em espírito, no espírito, ok? Porque o nosso espírito humano é o órgão que nos faz acessar o mundo espiritual e compreender o mundo espiritual. Por quê? É espírito. Por que você acha que Deus ele colocou em você um espírito humano? Por que você acha que Deus soprou vida, soprou o espírito em você? Só para ficar aí dentro de você? Não. É para você conseguir contactar até mesmo o próprio Deus. Porque ele fala. Ele fala, Deus é espírito. Olha só, Deus é espírito. João capítulo 4. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como contactar um Deus espiritual com a carne, com o corpo, com a alma? Não tem como. É impossível. A Bíblia diz que o reino de Deus ele não pode ser herdado pela carne. Por isso nós seremos transformados. O nosso corpo será glorificado para podermos acessar e viver no reino de Deus de maneira literal. Então, a segunda grande e principal visão de João em Apocalipse é sobre o destino do mundo, que nós encontramos do capítulo 4 até o capítulo 6. Capítulo 16, perdão, até o capítulo 16 de Apocalipse. A terceira e principal grande visão de João no Apocalipse é a visão da Grande Babilônia. Da Grande Babilônia, que você vai ler do capítulo 17 até o capítulo 20 de Apocalipse. A terceira grande principal visão de João em Apocalipse é a visão da Grande Babilônia, que você vai descrever, você vai ter uma descrição dessa visão do capítulo 17 até o capítulo 20 de Apocalipse. Também essa visão ele teve em espírito, não na carne, não na alma, não somente na sua intelectualidade humana. Ou seja, a intelectualidade que você tem te ajuda a ter compreensão, mas não te dá a compreensão, não te dá o entendimento. Porque as coisas espirituais, elas bugam a nossa mente.
Se você não as vê pelo espírito, você vai ficar com a mente bugada. Mas eu não consigo entender isso. Lógico, sai da alma, sobe um nível a mais, vai para o espírito e você consegue compreender. Apocalipse é isso. Sem isso você não consegue entender. E a quarta e principal visão, a quarta grande e principal visão de Apocalipse que João tem é extraordinária. É a visão da Nova Jerusalém. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Não há como entender sobre a Nova Jerusalém sem ser no Espírito. Não dá para entender como que essa cidade está descendo em direção à terra, se não for no Espírito, porque ela está vindo. Apocalipse fala sobre isso, que a cidade, a Nova Jerusalém, ela está descendo, ela está vindo para assumir as regiões celestiais e ficar sobre a terra. Como que eu vou entender isso sem ser no Espírito? Como que eu vou compreender a estrutura dessa cidade se não for no Espírito? Porque quando você lê capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse, você vai entender como é a estrutura física e espiritual dessa cidade. É extraordinária, é poderoso, é grandioso, somente no Espírito. Se não for no Espírito, esqueça, você não vai entender. Se você não lê o livro do Apocalipse em espírito, também no Espírito, você não vai entender. Então João estava em seu espírito quando teve essas 4 visões. Aqui no capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 2, 17, versículo 3, 21, versículo 10, ele fala: achei-me espírito, em espírito, em espírito. Como entender algo que foi revelado no espírito? Como entender somente com a alma? Não tem como, meu amigo. Não dá. É impossível. Aprenda a andar em espírito e você compreenderá Apocalipse. Então, vamos lá. Capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse, para nós encerrarmos essa parte. Imediatamente eu me achei em espírito e eis um trono armado no céu e no trono alguém sentado. No próximo vídeo eu quero falar sobre esse trono e sobre esse que está sentado sobre o trono. Amém? Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo. Paz.